Vamos seguir em frente então aqui com o estudo das portas de I/O, com o deslocamento de bits ainda, né? Tá na nossa última etapa nós vimos lá que a gente pode deslocar os bits de uma forma diferente, né? Daquela que foi usada com o operador de deslocamento, que é fazendo a multiplicação por 2, né? Vimos que isso aqui funciona perfeitamente, fizemos os testes lá no simulador, né? E agora nós vamos passar para uma nova etapa, né? Para uma novidade aqui em termos de deslocamento de bit e de utilização das portas de I/O. Nós vamos usar aqui agora uma chave, né? Uma tecla, utilizando um pino como entrada. Tá? O desenho aqui ainda não está correto, que esse pino, na verdade, ele vai estar ligado aqui no RB7. Só isso que tá diferente aqui. Nossa porta de entrada vai ser o pino 7 da porta B, tá? O RB7. Então nós vamos utilizar esse cara aqui, uma tecla, para gerar diferentes sequências de acionamento desses LEDs aqui, dos nossos LEDs conectados. Tá? As sequências que nós vamos utilizar vão ser as seguintes. Ó. Os LEDs serão acionados um a um da esquerda para a direita, os LEDs serão acionados um a um da direita para a esquerda, do centro para os extremos e dos extremos para o centro. Cada vez que eu pressionar a tecla, eu vou implementar uma dessas sequências aqui. Ok? Bom, vamos ver aqui que aqui também ainda não está com a correção, não é o bit RB0 que vai ser na entrada, é o RB7, tá? Vai ser a entrada. Quando eu configuro um pino desse para entrada, como entrada, eu tenho que garantir uma certa condição nele. Ele não pode simplesmente ficar voando, porque quando configuro ele como entrada, ele assume o terceiro estado, ele entra em true state. Automaticamente ele entra em true state. Isso quer dizer que ele está num estado de alta impedância. Ele não está nem em 1 nem em 0. O nível de tensão ali é imprevisível. Você vai medir, pode ser um nível qualquer, que não seja nem o 0 nem o 1 lógico. Tá? Então, para que ele funcione bem como entrada, o estado inicial dele tem que ser garantido. Eu teria que colocar nele ali um resistor de pull-up ou de pull-down. Né? Bom, esse microcontrolador nós vimos lá no começo, na hora quando a gente estava definindo lá os registradores que fazem as portas funcionar. Eles têm aí uns pull-up internos, né? Eles têm uns resistores de pull-up internos na porta B. Você pode conectar todos os bits da porta B a resistores internos, que vão fornecer esse nível inicial para as entradas, para todos aqueles pinos que são entradas. Tá? Então nós vamos habilitar também essa característica no porte B, no nosso código. Tá? E a partir do momento que está habilitado, a porta, normalmente, se você não pressionar a chave, a porta está lá em 0 e quando você pressiona ela vai para 1. Tá ok? Então essa é uma característica que nós vamos implementar agora, um bit que vai servir como entrada. Tá? Registradores desenvolvidos com porta podem ser acessados de forma a uma estrutura. Então, vamos lá. O que eu estou dizendo aqui? Que no compilador XC8, os ports podem ser acessados na forma de uma estrutura. Não precisa mais, no exemplo anterior, aquele que a gente estava vendo lá, né? O que a gente faz aqui na configuração do port? Eu simplesmente digo, o 3D recebe isso aqui. Tá? Mas se eu quiser configurar só um bit do 3D, eu posso mudar, como eu fiz aqui no port D, botar só o bit 1 aqui. Mas existe uma outra maneira um pouco mais elegante, que é essa que eu estou me referindo, que você pode acessar esses bits através de uma estrutura já pré-definida dentro do compilador. Você pode chamar aqui, 3b bits ponto. Quando eu colocar esse ponto, vamos ver isso aqui na prática aqui, Tá? Se eu chegar aqui nesse ponto aqui e digitar lá, olha, 3b bits ponto, o que vai acontecer? Ele abre aqui para mim, tá vendo? Um IntelliSense, onde eu posso selecionar aqui, do B0 até o B7, ou do 3B0 até o 3B6. Ele me fornece essa pequena ajuda aqui. Tá? Então isso é uma estrutura que já está pré-definida aí dentro
do compilador e pode ser usado para facilitar o trabalho do programador. Ok? Então, para mim definir, por exemplo, o bit B0 como uma entrada, eu posso dizer aqui, ó, trisbits, ponto. Escolho lá o tris B0 e coloco ele em 1. Só esse bit B0 é que vai ser uma entrada. Os outros vão continuar configurados como anteriormente. Tá? Mas como eu já declarei, nós não vamos usar o B0. Na verdade é o B7. Né? Então esse aqui é o último código que nós vimos, que é o que a gente estava vendo ali agora. E a partir de então, nós vamos ver como fazer, como implementar aqui a nossa nova situação, que é um programa que vai gerar essas sequências diferenciadas aí para cada toque da nossa tecla. Ok? Então vamos fechar tudo isso, né? Como de costume. Fechar aqui esse projeto, fechar isso. Né? E vamos... Não vamos salvar, não. Foi só um exemplo que a gente fez lá, não precisa salvar. E vamos criar aqui o nosso novo projeto, né? Como sempre, New Project, a mesma rotina de sempre. Standalone. Vamos para frente. A família é PIC18. O controlador que nós vamos usar dessa família vai ser o PIC. É o 18F4520. Segue em frente. Não vamos usar nenhuma ferramenta de simulação nem de gravação. Simulator. Compilador XC8. E nós vamos usar o teste 06. Já está setado como main, né? Set as a main project. Está lá o nosso teste 06 já selecionado. Vamos criar o nosso arquivo, que é um cmain file, teste 06. Tá lá o nosso arquivo. Vamos apagar as coisas que nós não vamos usar por enquanto. Aí, como sempre, para não perder muito tempo, nós vamos aqui e vamos copiar a parte de configuração aqui, né, dos configs, para a gente não ter que ficar reescrevendo tudo isso. Vamos copiar aqui, Ctrl V. Então já temos aqui o nosso config e a nossa include no lugar certo. Bom, também para não perder muito tempo, eu já escrevi aqui esse código, eu vou ir colocando as coisas que a gente vai precisar, tá? E nós vamos descrevendo como é que elas são feitas, né? Para a gente não ficar perdendo muito tempo. Então, eu vou pegar aqui essas duas variáveis que foram criadas para esse código que nós vamos montar aqui agora, e vou pegar aqui a primeira função, as duas primeiras funções. Vamos lá, vamos copiar. Vamos vir aqui no teste 06 e vamos colar aqui, logo aqui a seguir. Ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é definir essas duas variáveis. Uma já é conhecida, que é a que a gente usa no temporizador, e vamos definir também agora a variável x como uma variável global. Tá? Temos de cara uma primeira função aqui no nosso programa, que é a função sec1, tá? Que eu representei por sequência 1. O que é a sequência 1? É aquela mesma parte do programa anterior que nós já passamos por ele, né? Ele tem aqui, ó, o port D multiplicado por 2 e vai fazendo isso até que o port D alcance o último bit de deslocamento. E aí a gente volta ao início novamente, para repetir a função, né? Então, isso é o que faz aqui o sec1. Além do sec1, eu tenho lá uma sequência 2, que eu também vou colocar ali. Vamos copiar e colar. A sequência 2 está aqui. O que a sequência 2 difere da sequência 1? Ela, em vez de multiplicar o port D, ela divide. Tá? Então, quando eu entrar aqui, o valor do port D já vai ser 128. Ele vai estar no máximo.
Então eu vou dividindo e vou deslocando o bit para o lado oposto, até que ele seja 1. Quando chegar a 1, eu coloco ele em 128 de novo e reinicio o processo. Deixo tudo para começar novamente. Tá? O próximo é o SEC3. Na SEC3, para facilitar aqui o programa, para não ficar uma coisa muito complexa, eu usei os números conforme eles são formados lá. Então, o que é o SEC3? SEC3, a sequência começa do centro para o meio. Então, quando eu tenho 2 bits em 1 lá no centro, né, no 0, 1, 2, 3, no 3 e no 4, eu tenho o valor 24, é o valor inicial para o SEC3. Quando eu abro esses bits, um bit para cada lado, eu tenho o valor 36. Se eu abrir de novo, é o 66, e se eu abrir de novo, é o 129. Então, eu vou simplesmente, em função desse contador hot 1, abrindo os bits para os extremos, né? Um para um lado, outro para o outro. E vou usando esses números aqui para fazer esse deslocamento. E tenho, por fim, a SEC4, que é o oposto da SEC3. O que a SEC4 vai fazer, na verdade? Ela simplesmente vai fechar os bits. Ela vai começar com os dois nos extremos e vai vir fechando até o meio. Então é exatamente o oposto do que a gente viu aqui, né? Ok? Não, tá... Tem alguma coisa ao contrário aqui. 66, é isso mesmo. Ele começa com 129, né, que é os dois extremos acesos. Quando eu fecho os dois para dentro é 66. Se eu fechar de novo é 36. Fechou de novo, eles se encontram no centro, que é a posição 24. Faço as verificações e volto ao início novamente. Bom, feito isso, as 4 funções estão aí. Nós vamos para a nossa função principal aqui, ó. Vamos pegar ela toda aqui, vamos copiar, colar ela lá e ver como ela funciona. Aqui está a nossa função principal. Ora, eu tenho lá a configuração do porte D, eu estou dizendo que o porte D inteiro vai ser saída. Aí eu tenho essa novidade aqui, ó, que é um registrador chamado Inticom2. Eu vou acessar um único bit dele, que é o bit RBPU. Lá na descrição dos registradores, vocês vão descobrir que esse bit, quando ele está resetado, quando ele está em 0, ele está habilitando os pull-ups da porta B. Tá? Ele está fazendo uma manipulação daqueles pull-ups lá na porta B. Aí eu declaro aqui que o meu 3bbit.3b7 em 1 é colocar o meu B7 em 1. Então, o bit 7 da porta B vai ser uma entrada. Aí eu zero meu porte D, quer dizer, todos os LEDs apagados, e entro no meu loop infinito. No loop infinito, o que eu estou verificando? Eu verifico primeiro se o porte B, RB7, está em 0, e se o X, o valor de X é 1. O valor de X, nós já sabemos, é o contador de sequência. Ele indica em qual sequência eu vou operar. E o RB7 é a minha chave, é a minha tecla. Se eu pressionar a tecla, o pino RB7 vai para 0. Se eu tirar o dedo, ele fica em 1. Tá? Então, o que acontece? Quando essas duas coisas aqui são satisfeitas, tanto eu pressionei a tecla e o valor de X é 1, eu entro dentro desses comandos aqui. Ó. Então, eu pego o porte D, acendo o meu primeiro LED e chamo a rotina sequência 1. Tá? A rotina sequência 1, o que ela vai fazer? Enquanto o X tiver o valor 1, eu chamo o temporizador, volto do temporizador, multiplico o valor da porta D por 2, 1 vezes 2 vão dar 2, né? O porte D já chegou a 128? Não, então eu volto lá. X ainda é 1, sim. Então, o temporizador de novo, multiplica o porte D por 2, 2 vezes 2 vão dar 4, ok? Já é 128? Não, então eu vou ficar aqui, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Quando chegar a 128, eu chamo de novo o temporizador para temporizar o último bit, depois eu boto o porte D em 1 novamente e incremento o X. O X passa a ser valor 2. Então, isso aqui deixa de ser verdadeiro, não vai mais ser executado, a minha função retorna. Ela vai retornar para onde ela foi chamada, que foi aqui, né? Se aqui 1 eu saio e volto aqui para cima.
Agora, o X não é mais 1, eu não entro mais aqui. Se eu já tirei a mão da tecla, não entro mais em lugar nenhum. Fico aqui esperando que uma tecla seja pressionada novamente, que ela seja pressionada outra vez. Se eu pressionar a tecla outra vez, agora o X é igual a 2. Então eu entro neste bloco de comandos aqui. Okay? Nesse bloco, olha lá, o valor inicial, olha, é o bit 7 da porta D, que é 1. Então é o último LED que vai ser aceso. E eu chamo quem? SEC2. Em SEC2, eu começo lá fazendo o quê? Enquanto o X for igual a 2, eu chamo o temporizador, pego o porte D e divido por 2. Ora, o bit 7 em 1, porte D é 128. Dividido por 2, 64. É 1? Não. Temporizador, 64 dividido por 2, 32. É 1? Não. E assim vai, até que seja 1. Quando for 1, eu chamo o temporizador para temporizar o primeiro bit, jogo de novo o porte D para 128, incremento X. X agora é 3. Então, vocês podem notar que a cada toque da tecla eu vou executar uma dessas sequências. Vamos compilar esse código. Ver se vai dar tudo certinho. Ó, código compilado, vamos lá no nosso simulador. Vamos carregar esse código aqui, né, que é o exemplo 6. Ok. 8. Exemplo teste 6. É o dist, default, production. Está aqui o nosso X. Ok. E vamos dar um play aqui no simulador. Simulador ligado, todos os LEDs apagados. Vocês podem notar aqui ó, que o RB7 está em 1 pelo resistor interno. Quando eu pressionar, ele vai para 0. E aí eu tenho lá a primeira sequência. Olha aí. É os LEDs vindo de lá, da direita para a esquerda. Terminou a sequência. Se eu pressionar de novo, ele vai da esquerda para a direita. Ok? Mais uma pressão, ele vai do centro para os extremos. Abrindo. E mais uma vez, dos extremos para o centro, fechando. Ok? Então funciona perfeitamente. O que acontece? Esse código tem um pequeno inconveniente, que não chega a ser um inconveniente em alguns casos, em outros sim. Por quê? Se eu mantiver lá no nosso simulador a tecla pressionada, o que vai acontecer? Ele vai pulando de uma sequência para outra ininterruptamente. Ele vai sair de uma e entrar na outra. Tá vendo? Isso às vezes não é interessante. Em muitos casos, em muitas aplicações no mundo real, você não vai querer que isso aconteça. Que um operador inadvertidamente fique segurando a tecla lá e as funções fiquem se repetindo lá na saída, lá no seu equipamento. Então isso é um fato que nós vamos resolver na próxima aplicação, no próximo exemplo. E também vamos melhorar um pouco esse programa aí. Tá? Por quê? Mais uma vez, nós estamos tendo uma prática aqui que não é muito boa, né? Nós estamos repetindo aqui esse if RB7 aqui, ó, em todos os casos. Tá? Isso também não é uma prática muito boa, como a gente já comentou. Bom, por enquanto é por aí, só isso. Na próxima aula nós vamos melhorar esse programa e resolver esse problema lá de segurar a tecla. Até lá e obrigado pela assistência por enquanto.